paz de Cristo, queridos irmãos, queridos amigos, mais uma oportunidade, mais um vídeo da nossa série Armadilhas do Coração. Feliz porque estamos aí em mais uma edição. Deus abençoe a sua vida. Hoje o nosso tema do Armadilhas do Coração é Fugindo da Realidade. Eu quero ler com você 2 Timóteo capítulo 3 e versículo 5, que diz assim: que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós queremos fazer uma oração nesse momento a Deus para que Ele venha a nos dirigir na sua palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos a revelação da Tua palavra, Pai, daquilo que nós temos a falar dentro desse tema, fugindo da realidade, para que o Senhor possa nos ajudar e ajudar pessoas, para que Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém e amém. Tudo bem? Nós estamos na nossa série Armadilhas do Coração e uma arma mortal que nós precisamos nos livrar é a ofensa. E a ofensa muitas vezes ela se instala em nosso coração. Nós estamos usando o texto de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Muito bem, então, cuidado. Eu já alerto já no início, tome cuidado com o seu coração, tome cuidado com os relacionamentos, tome cuidado com o que nós venhamos a falar, a dizer, com quem nós vamos nos relacionar, porque o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Somente uma mente que tem Cristo Jesus naquela mente. Muito bem, nós hoje estamos falando do tema Fugindo da Realidade. Eu quero que fique bem gravado em sua mente, fugindo da realidade. E muitas vezes nós convivemos e falamos com pessoas, nós que lideramos igreja, e algumas perguntas, algumas indagações, as pessoas têm. Uma delas, por exemplo: quando devo deixar uma igreja ou uma equipe ministerial? A outra pergunta: até que ponto as coisas precisam chegar? E nós devemos responder essas indagações, essas perguntas, com outra pergunta, dizendo assim: quem foi que o enviou para a igreja onde você congrega hoje? E a maioria das vezes, das respostas, foi Deus quem me enviou. Tudo bem, agora se foi Deus que enviou nós para uma igreja, não saia, não mude. Se o Senhor está em silêncio, geralmente Ele está dizendo: não mude nada, fique aonde você está, não saia, fique aonde eu o coloquei. Eu sempre digo às pessoas que vêm em nossa igreja, Assembleia de Deus, aqui, Várzea Grande, eu sempre digo assim, Gramado, que recebe muitas pessoas de fora, enfim, muitas pessoas vêm conhecer a igreja. Eu sempre digo para elas, procuro falar com elas, procuro me apresentar, procurá-las no final do culto, enfim, né? Porque a gente identifica, a gente conhece aqueles que estão sempre com a gente e aqueles que estão chegando. E eu sempre digo para elas que nós precisamos sentar em uma igreja e dizer assim: Espírito Santo, é aqui que o Senhor me quer? É nessa igreja que o Senhor me quer? Se a resposta for sim, é aquela igreja que nós devemos permanecer até que Deus fale novamente conosco. Isaías capítulo 55 e o versículo 12, a primeira parte do versículo diz assim: vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Nunca uma decisão de deixar uma igreja deve ser baseado nas atitudes de alguém que teve em relação a nós, mas sim na vontade
de Deus. Sair de um local com o espírito ofendido pode ser muito prejudicial. Pode fazer que uma pessoa ela venha andar errante de igrejas em igrejas. Uma pessoa que ela sai de um lugar ofendida, e é isso que nós estamos trabalhando, como se livrar de uma armadilha mortal que é a ofensa, baseado no perdão, olhando primeiramente ao perdão de Deus para as nossas vidas através de Cristo e também da condição de sermos perdoados, é a condição de nós perdoarmos aqueles que nos ofenderam. Se nós formos vermos isso, uma pessoa que sai de um lugar ofendida, ela não consegue se estabelecer com liberdade em outro lugar, porque não foi consertado, não foi arrumado aquilo que houve aonde ela passou anteriormente. E ela acaba procurando se encontrar, e na verdade nunca se encontra. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 8, verso 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Muito bem, observe que a palavra diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E a palavra não diz, pois todos os que reagem a situações difíceis são filhos de Deus. Não é dessa forma que está escrito, todos que reagem, muitas vezes saindo de um local, não, mas todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. E muitas vezes o Espírito de Deus diz assim, fique aí, fique por aí, te acalma, confia em mim, eu estou trabalhando na sua vida, estou trabalhando também naquela outra parte, naquela outra vida, mas fique aí. Mas a pessoa com o coração ofendido, muitas vezes ela ouve a voz da ofensa e não ouve a voz mais do Espírito Santo que quer dirigir a sua vida. Geralmente a Bíblia usa duas palavras gregas para a palavra filho. E a primeira palavra é teknon e a segunda palavra é huios. E a primeira palavra, teknon, significa bebês ou filhos imaturos. E a segunda palavra, huios, ela é usada com mais frequência, essa palavra, ela descreve filhos maduros. Está entendendo? Está compreendendo? Quando nós lemos o texto de Romanos 8,14, que diz, lembrando de novo e lendo de novo, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, aqui a palavra usada é a palavra huios, ou seja, filhos maduros. O que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos da maturidade, nós precisamos do crescimento espiritual, nós precisamos, irmãos, do ensino da palavra de Deus. Isto é muito importante. Este é o alimento espiritual que vai dando crescimento, não físico, mas aqui, crescimento espiritual. E assim como uma criança ela cresce e vai se tornando cada vez mais parecida com o seu pai, assim é a pessoa que se torna filho de Deus. Ela começa imatura, começa sendo um bebê espiritual, e depois ela vai crescendo com o ensino e com a orientação de Deus e acaba sendo guiada pelo Espírito de Deus na sua vida. E se torna, de criatura, se torna filha amada de Deus. E graças a Deus por isso. Muito bem, no momento que nós vamos crescendo e aprofundando as nossas raízes, nós vamos tendo maturidade para lidarmos com situações difíceis. A Bíblia tem uma referência a Cristo Jesus que diz assim, em Hebreus capítulo 5, versículo 8, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu.
bem, muitas vezes o sofrimento, né, a luta, a dificuldade, né, ela vai dar uma orientação na vida da pessoa, uma dependência maior na vida da pessoa, para que ela possa estar sendo um momento de provação, um momento de luta, mas aquilo vai trazer na vida dela um crescimento, né? Uma maturidade espiritual. Claro que Deus nos abençoa, né? O maior sofrimento ele já passou na cruz do Calvário, hoje ele tem nos deixado a sua graça, a bênção de Deus, o aproveitar, o servir a Ele, o louvar, o ter a comunhão, o ter a alegria de estar em uma igreja abençoada que tem a direção de Deus, graças a Deus por isso. Muito bem, e o crescimento espiritual, o filho maduro, né? Ele se dá pela obediência a Cristo e o deixar trabalhar a sua vontade em nossas vidas. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1, nos diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. Muitas situações nós temos que entregar nas mãos de Deus, que Ele está no controle de tudo e de todas as coisas. Muitas vezes, quando aquela pessoa está se aprofundando as raízes dela, ela está começando, Deus está começando a ver que ali, né, quando as portas vão se abrir, muitas vezes, né, aquela pessoa, né, olha para alguma coisa, né, pega uma palavra de um irmão, né, pega uma brincadeira, escuta algo do pastor muitas vezes que é para o bem dela, para a orientação dela, e acaba não gostando, né? E acaba simplesmente se afastando da igreja, procurando outra igreja, procurando outro lugar, vai lá, frequenta, tudo bem, mil maravilhas, né? Daqui a pouco, né? Alguma coisa já que também não gosta, e aquilo ali acaba se tornando um ciclo na vida da pessoa. E ela começa a ser uma pessoa errante na vida, errante espiritual. Ela se torna uma pessoa que procura sempre, mas nunca encontra algo que ela verdadeiramente vai se encontrar com Deus e com ela mesma. Amém? Para nós concluirmos, eu quero trazer uma ilustração aqui de um sábio que se parou um pouco afastado da cidade dele e ficou ali na entrada daquela cidade. E se aproximou um grupo de pessoas que estavam se mudando para aquela cidade. E ao ver esse sábio na entrada da cidade, aquele grupo de pessoas perguntou para aquele sábio assim: me diga uma coisa, como que é essa cidade que o senhor mora? E aquele sábio respondeu com outra pergunta, dizendo assim: como é a cidade que vocês vieram? E aquelas pessoas começaram a responder: aquela cidade era muito ruim, as pessoas lá magoadas, as pessoas não perdoavam, as pessoas não se ajudavam, as pessoas se criticavam, as pessoas eram egoístas, pensavam só nelas. Nossa, aquela cidade era muito ruim, a gente não podia contar com ninguém, né? E o sábio respondeu assim para aquelas pessoas: essa cidade aqui é igual. As pessoas não gostaram muito, mas entraram na cidade. Daqui a pouco veio outro grupo de pessoas e viram aquele homem ali na entrada da cidade, aquele sábio, e perguntaram para aquele homem: olha, o senhor sabe me dizer como é essa cidade? Aí nós estamos nos mudando para esta cidade. E aquele sábio respondeu com outra pergunta: como é a cidade da onde vocês vieram? E as pessoas começaram a falar: nossa, a cidade que nós viemos era uma cidade maravilhosa, linda. Todo mundo ajudava todo mundo pegava junto. Quando tinha uma tarefa, todo mundo pegava junto, ajudava, estava envolvido com aquilo. Nós participávamos muito, unidos em comunidade, em comunhão. Era uma cidade muito unida, muito junto, que tinha um foco
E sempre, em todos os assuntos, a gente procurava ajudar e estar junto e colaborar. E aquela pessoa, aquele sábio disse assim: esta cidade aqui é igual à que vocês estão vindo. E aquelas pessoas disseram assim: nós tivemos que sair daquela cidade porque nós estamos precisando entrar em outra cidade para ajudar outras pessoas também. Muito bem, então vamos orar. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Eu peço que você não deixe nenhuma ofensa em seu coração, né? Venha limpar o seu coração. E se você está vivenciando alguma coisa na sua igreja, comece a refletir, comece a pensar, né? Será que eu não posso me envolver um pouco mais? Será que eu não posso limpar um pouco mais meu coração? Será que eu não posso pegar um pouco mais junto? Será que eu não posso estar mais lá? Para que as coisas comecem a andar melhor naquele lugar. Pai amado, muito obrigado. Tu és maravilhoso e grandioso. Eu te louvo, eu te agradeço. Eu quero que o Senhor coloque, Pai, um sentimento no coração de cada um, que ninguém venha fugir da realidade, mas que todos possam encarar a realidade, limpando o seu coração da mágoa, da ofensa, da inveja, do ciúme, de tudo aquilo que não colabora com o teu reino. É o que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida.